Bem, pessoal, boa noite. Me chamo Maria Gabriela, sou enfermeira, sou docente da Escola ETP, Escola Técnica Particular do Núcleo de Gravatá. Estou aqui para dar início à aula 6 de vocês sobre o sistema gastrointestinal. Essa aula vai ser mais diferente do que as outras, né? Porque nas outras aulas nós tivemos a apresentação de aula, ou seja, discussões da gente entre casos clínicos e várias outras coisas. Então, aqui a gente vai demonstrar a funcionalidade a vocês, a função, os órgãos, e daí depois, quando tudo voltar ao normal, espero que mais rápido do que nunca, a gente vê nas peças, dá uma olhadinha na localização direita, onde está esses órgãos, como não é, como funciona, como são essas questões desses tubos e por aí vai. Então, bora lá dar início ao sistema gastrointestinal. Então, o sistema gastrointestinal são providos, né, de dois subdivididos, no caso, de dois tipos, do trato digestório e alguns órgãos anexos, que constituem todo esse sistema, né, que ajuda nesse sistema. O trato digestório é um tubo que vai da boca ao ânus, sendo também chamado de canal alimentar ou gastrointestinal, né, que é a estrutura do trato digestório. Ele inclui a faringe, que também está presente no sistema respiratório, como a gente já viu. Aí a gente vai ver as glândulas salivares. Onde está presente essas glândulas salivares? Principalmente na língua, né? Então, glândulas parótidas, sublingual e submandibular. Aí a gente vê estômago, pâncreas, fígado, vesícula biliar, vias biliares, cólon, reto, intestino delgado, que é subdividido entre duodeno, jejum no ilho, reto e ânus, né? Então, a gente vai ver aí o que é do trato digestório e o que são anexos. Então, nos componentes do sistema gastrointestinal, nós temos boca, faringe, também presente no sistema respiratório, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Já os acessórios do sistema digestório são dentes, língua, glândulas salivares, aquelas três mais presentes que a gente viu, fígado, vesícula biliar e pâncreas. Como eu disse a vocês, né, no primeiro slide, essa questão desses slides da gente vai ser muito textual. Não coloquei muito tópicos, como eu gosto, né? Até pela questão do exercício de fixação de vocês, para que vocês leiam e tenham um melhor aprendizado ou ampliação na questão desse estudo, né? Então, por isso, essa questão de tanto texto nos slides. Então, as funções do sistema gastrointestinal. Então, destina-se, aproveitando pelo organismo, né, de substâncias estranhas, até então estranhas, né, até colocá-las na boca, ditas alimentares, que asseguram a manutenção dos processos vitais. Ou seja, para que a gente possa sobreviver, precisamos de alimentos. Ou seja, essas substâncias e o sistema gastrointestinal é quem vai sustentar. É o famoso saco vazio não para em pé. Não é isso? Depois, como 2, temos a transformação mecânica
e química de macromoléculas, ou seja, moléculas grandes, né, alimentares ingeridas como proteínas e carboidratos. A gente vê proteínas e carboidratos presentes nas principais dietas que as pessoas fazem por aí, tipo dieta low carb, com pouca proteína, ou com mais proteína. Vou fazer dieta, vou cortar o carboidrato, que é aquelas gorduras tipo biscoito, chocolate, enfim, em moléculas de tamanhos e formas adequadas para serem absorvidas pelo intestino. Porque antes de chegar até o intestino, tem toda uma passagem, né, ali para que esse alimento consiga se conduzir pelo intestino de forma satisfatória, né? Aí eu transporto os alimentos digeridos, como água, sais minerais, na luz intestinal, por exemplo. A luz intestinal, a gente viu um exemplo da lume, né? Quando a gente vê a lume no sangue, que a gente vê uma passagem maior de luz nesse processo sanguíneo. Então, é a mesma luz intestinal que faz com que os capilares sanguíneos da mucosa do intestino possam captar aí o que está chegando. E eliminação dos resíduos alimentares não digeridos e não absorvidos juntamente com o resto de células descamadas da parte do trato gastrointestinal e substâncias secretadas na luz do intestino, passando assim do reto para o ânus. Os modos de identificação a gente ainda vê como 6 tipos: mastigação, deglutição, ingestão, digestão, absorção, defecação. A mastigação a gente vê que ela é feita pelos dentes, né? Que é de forma sólida e composta por 32 dentes. Então, desintegrando parcialmente esses alimentos no processo mecânico e químico. Deglutição pela traqueia, né? Conduzindo os alimentos através da faringe para o esôfago, diferentemente do sistema respiratório, que é da faringe para a traqueia, né? Aí é o que a gente vê. Então, a ingestão, introdução do alimento do estômago, para que aí possa ocorrer a ingestão do determinado alimento. A digestão, ou seja, o desdobramento do alimento em moléculas mais simples, transformando o alimento em moléculas mais simples, para que aí possa ser encaminhado para o intestino e absorvendo as principais proteínas, né? Que é um processo realizado pelos intestinos. E a defecação, que é pelo reto e pelo ânus, eliminando essas substâncias que não podem ser digeridas no trato gastrointestinal. Aqui a gente tem um videozinho que eu vou colocar para tá. A digestão começa na boca. Os dentes trituram os alimentos. Pequenas glândulas sob a língua produzem saliva para começar a digeri-los. A saliva também lubrifica os alimentos para facilitar o percurso de 12 horas que serão obrigados a fazer pelos 4 metros de intestino. Músculos que se contraem em ondas criam um movimento peristáltico que empurra o bolo alimentar para frente. As contrações são tão poderosas que conseguimos comer até de cabeça para baixo.
primeira vez, uma câmera permite filmar em alta definição a chegada no estômago. O estômago é um reservatório com paredes musculares que se contraem para transformar os alimentos em líquido, com a ajuda do suco gástrico, muito ácido. O ácido é tão corrosivo que as paredes internas do estômago precisam ser constantemente protegidas por uma camada de muco. Sem ele, surgem as úlceras. Cerca de 1 hora mais tarde, o estômago espreme a comida por uma passagem estreita, o piloro, que o separa do duodeno. O duodeno é a primeira porção dos 3,5 metros de alças que constituem o intestino fino, onde serão absorvidos os principais nutrientes. O primeiro passo é dado pelo pâncreas, ao produzir um suco que neutraliza o ácido do estômago. A bile do fígado transforma as gorduras em gotas pequenas. O interior das paredes intestinais possui milhões de projeções microscópicas chamadas vilhos, que aumentam a superfície do intestino, facilitando a absorção. Depois de mais 1h30, o intestino já absorveu a maior parte dos nutrientes. O que sobra chega ao intestino grosso através da válvula iliocecal. Essa válvula impede que os alimentos voltem no sentido inverso. A principal função do intestino grosso é absorver água. O que sobra é uma mistura de restos alimentares, células mortas e bilhões de bactérias. As bactérias do intestino grosso não causam infecção. Elas são importantes porque produzem as enzimas que quebram os carboidratos complexos que o intestino não conseguiu digerir. Finalmente, depois de 12 horas, o corpo elimina o que sobrou da refeição. Então agora nós vamos interiorizar, né? Começar a ver todo esse sistema e começar a debatê-lo órgão por órgão, né? Então primeiro a gente vê a boca, denominada de cavidade oral, formada por bochechas, que é a nossa proteção, né? Palato duro e palato mole. Em seu meio, a língua. Aqui a gente vê no palato duro, o limite superior, né? Palato mole, limite superior. A língua, limite inferior. E os lábios, limite anterior. E aqui embaixo, nós vemos as bochechas, que são os limites laterais. Certo? Alguns têm uma patologia, lembrando agora, revivendo, que algumas crianças nascem com ela. Não sei se vocês já viram. Fenda palatina, que existe uma deficiência nesse palato duro, nesse limite superior. Mas já existem várias cirurgias para que esse palato seja reconstituído. Logo após os dentes, né, que são as estruturas que vão nos ajudar na mastigação, que são estruturas fixas, duras, fixadas em nossa mandíbula e maxila, que são usados na mastigação, tendo por volta 32 dentes permanentes, né, incluindo incisivos, caninos, pré-molares e molares.
contendo um total de 32 dentes. Agora nós vamos para a língua, que é o que vai fazer os dissabores dessa mastigação. A língua é o principal órgão, né, do sentido que dá o gosto da nossa comida, que vai identificar se é amargo, azedo, salgado, doce. Localiza-se no assoalho da boca, né, no meio desse palato mole e do palato duro, ajudando aí na deglutição dessas substâncias e no reconhecimento desses sabores. Logo após, a gente vê a faringe. A faringe é um tubo que se estende da boca até o esôfago. Já no sistema respiratório, a faringe vai se estender até a traqueia. Laringe e traqueia, né? Faringe, laringe e traqueia. A faringe ainda no sistema gastrointestinal, ela possui o movimento do alimento da boca para o estômago, né, onde é realizado o ato da deglutição, ou seja, quando a gente engole aquele alimento. A deglutição é facilitada pela saliva e o muco. O muco também a gente já viu no sistema respiratório, que é tudo aquilo que auxilia na hidratação, no desenvolvimento, na proteção, né, que envolve a boca, a faringe e esse tubo esofágico. A faringe ainda por si só possui 3 tipos de movimento: o voluntário, o faríngeo e o esofágico. O voluntário por si só mesmo já diz, né, no qual o alimento é passado da parte oral para a faringe. Já o faríngeo é a passagem voluntária do bolo alimentar da faringe para o esôfago, né? E o esofágico é a passagem involuntária do bolo alimentar pelo esôfago para o estômago. Ou seja, do esôfago para o estômago, fazendo assim essa adaptação desses nutrientes, né? Até chegar ali no estômago, onde esses nutrientes vão se dividir. A gente viu no sistema respiratório que a faringe ela é dividida nessas 3 partes, nessas 3 cavidades, né? Nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Então a faringe está aí, presente nesses 2 sistemas. O esôfago, que é ligado diretamente à faringe, né, no sistema digestório, é o tubo fibromusculoso mucoso, ou seja, é feito de um tecido musculoso e possui um muco, né, que se estende entre a faringe e o estômago, ou seja, faringe, esôfago e estômago. Se localiza depois da traqueia, começando na altura da 7ª vértebra cervical, ou seja, por trás, né? A gente vê aí a nossa caixa torácica, aí vê as vértebras, localiza aí a 7ª vértebra e posteriormente está aí a traqueia nessa altura. Perfurando o diafragma, que a gente vê que o diafragma fica abaixo do corpo do externo, né? E auxilia em nossa respiração. E termina na parte superior do estômago, na famosa boca do estômago. O esôfago por si só é formado em 3 porções. Quais porções são essas? Porção cervical, a porção que está em contato íntimo com a traqueia, ou seja, a traqueia que é ali bem perto do sistema respiratório, né? A primeira porção, quando aperta a faringe ali, ou seja, a primeira divisão, fica íntimo com a traqueia, ou seja, perto dessa cavidade traqueal. Já a porção torácica,
a gente já tem uma ideia que fica próxima à caixa torácica, né? Que é a porção mais importante, passando por trás do brônquio esquerdo. Do brônquio esquerdo, a gente já vê do sistema respiratório, né? Mediastino superior, entre a traqueia e a coluna vertebral. E a porção abdominal, que é onde já fica no abdômen, repousando sobre o diafragma e o pressionando, para que aconteça realmente essa absorção, movimentos peristálticos e o caminho diretamente para esse estômago, né? Aqui a gente pode ver detalhadamente a traqueia, né? A traqueia a gente vê ela presente no sistema respiratório. Aqui a aorta, sistema circulatório, né? As veias da aorta. O esôfago passa aqui no extremo. O diafragma, que faz esse movimento da nossa respiração. E logo após o diafragma, o estômago, que é onde vai ocorrer a digestão desse alimento, né? Onde esse alimento vai se digerir, onde vão encontrar as substâncias químicas, onde a gente vai poder reconhecer aquele corpo, onde a gente vai poder digerir. O estômago possui um tecido totalmente elástico, onde ele pode se alargar demais ou ser pequenininho. Pode ver quando nós somos pequenos a quantidade de leite, né? De um recém-nascido é de um copo daqueles de cafezinho, e depois a gente vai mudando, até que esse estômago fique dilatado. Aqui a gente tem um movimento do esôfago. Aí, ó, entrando uma medicação, né? Pela boca, dentes, traqueia. Vamos ver de novo. É uma medicação, né? Abriu a boca, palato duro, palato mole, língua. Vai passando, faringe, esôfago, até chegar, ó, diafragma, estômago. Então, chegando no estômago, a gente vê que ele está situado no abdômen, logo abaixo do diafragma, a boca do estômago, né? Parcialmente coberto por costelas, ou seja, aquelas costelas falsas já, né? Que fica ali perto do diafragma. O estômago está localizado no quadrante superior esquerdo do abdômen. Quando vocês posteriormente forem ver semiologia e semiotécnica, vocês vão ter uma localidade principal dos 4 quadrantes do abdômen e desses principais órgãos, né? A forma e a posição do estômago são muito variadas de pessoa para pessoa. Como eu disse, que o estômago possui um músculo extremamente elástico, né? Onde ele pode tanto estar contraído como relaxado, tipo, tá muito grande ou pequenininho, depende da quantidade de alimento que chega até aí, né, dessa pessoa. O diafragma, por sua vez, empurra para baixo a cada expiração, porque a gente vê que nossa respiração, toda vez que a gente inspira, há um movimento do diafragma, né, que o puxa para cima a cada expiração, e por isso não pode ser descrita como típica. O estômago ainda é dividido em 4 áreas ou regiões principais, né? A gente vê aqui
o esôfago, né? Aí vamos fazer aqui uma imaginária, como se isso daqui fosse o diafragma, certo? Tendo aqui todo o estômago. Então, a gente tem um fundo, a carne que fica aqui próximo, né, do esôfago, aí fundo, o corpo, que é todo o estômago, né, a membrana mucosa, ou seja, um muco mais liso, né, que faz com que esses alimentos se aderam a esse órgão, né, as capas musculares, que é composto também de músculos, o antro, o piloro, que já vai para perto do duodeno, que aí a gente já vai começar na questão intestinal, né? Intestino grosso e intestino delgado. Então, a gente ainda vai para as funções do estômago. Ou seja, digestão do alimento, secreção de suco gástrico, né? Que inclui enzimas digestórias e ácido hidroclorídrico como substâncias mais importantes, ou seja, aquele ácido mais... aquele ácido composto, né? Algumas substâncias, como em frutas cítricas, por exemplo. Só que mais alterado, é claro. A secreção de hormônio gástrico e fator intrínseco, regulação do padrão no qual o alimento é parcialmente digerido e entregue ao intestino delgado. Então, esse estômago é quem vai fazer a regulação. Quando ele está digerido ali totalmente, ele pode fazer essa passagem até o intestino delgado, para que ele já chegue mastigadinho e possa ocorrer essa passagem tranquila ali nesse intestino delgado, né? E a absorção de pequenas quantidades de água e substâncias dissolvidas. Ou seja, quanto mais água e substâncias dissolvidas, mais esse estômago vai conseguir digerir essas substâncias e conseguir fazer, né, o transporte para esse intestino delgado aí. Esse é o movimento do estômago, certo, minha gente? Chegando lá no estômago, todos os movimentos peristálticos, absorvendo as válvulas aí, toda a digestão acontecendo, para que daí possa ir para o intestino, tá vendo? Então, a gente vai dar início agora ao intestino delgado, né? Que é onde acontece a principal parte da digestão, ocorrendo no intestino delgado, que vai se estender aí até o piloro. O intestino delgado é um músculo liso, né? Muito importante na digestão e na absorção que acontece dessas proteínas e substâncias, e é uma estrutura totalmente adaptada para essa função, possuindo vilosidades prévias e microvilosidades. Ele ainda é dividido em duodeno, jejunum e hilo. O duodeno é a parte que fica mais superior, próximo aí ao estômago, né? O jejunum já fica aí no meio e o hilo já próximo ao reto e o ânus. Então, o duodeno, feito a gente vê aqui que é a parte mais superior, é a porção que fica próximo do intestino delgado, onde tem cerca de 25 centímetros, e é dividido em quatro: do ducto córdodo, ducto pancreático,
que provém do pâncreas, né? A parte horizontal, ou terceira porção, e parte ascendente, ou quarta porção. Então, o ducto coledóco e o ducto pancreático, a gente vê que são de órgãos a mais, ou seja, a vesícula biliar e o pâncreas já entra aí, né? Produzindo também a bile, a famosa bile. Temos o jejum, que é a parte do intestino delgado também, que faz essa continuação, que fica aí no mediastino, né? Como se fosse mediastino, na parte medial, que recebe esse nome por ser vazio, mais largo, por possuir uma parede mais espessa, ou seja, maior, mais vascularizada. E o ilho, que já é a parte final, que fica perto do reto e do ânus, que é o último segmento, que faz a continuação, sendo mais estreitos e as túnicas mais finas e menos vascularizadas do que os demais. Então, a gente vê aqui o duodeno, né, que é bem acima, o jejuno, com a cor bem mais diferente, ou seja, bem mais forte, e o ilho aqui embaixo já apresentando uma menor viscolosidade, menores pregas. E daí a gente vem com o intestino grosso, né, que ele faz como se fosse em sentido horário. Ele é bem mais calibroso do que o intestino delgado, por isso também que recebe o nome de intestino grosso, porque é mais grosso, seja o calibre, vai suportar outras coisas, chegando até o canal anal também, né? As tênias, fazendo faixas aproximadamente 1 centímetro de largura, com alguns sacos. O intestino grosso é dividido por 4 partes principais: o seco, o colo, sendo ele ascendente, transverso, descendente, o sigmoide, o reto e o ânus. Tá vendo que como eu disse a vocês, ele segue o sentido horário. Apêndice, bora lá. Apêndice, né? O seco, o colo ascendente, colo transverso, colo descendente, desceu, colo sigmoide, reto e ânus. Espero que quando estivermos cara a cara, a gente possa ver na peça, né, aí, e poder caracterizar cada um, não é isso? Para que a gente possa se situar conforme as posições anatômicas. E quais são as funções desse intestino grosso? A absorção da água, né, para que aconteça aí o processo dos eletrólitos, a síntese de determinadas vitaminas pelas bactérias intestinais, armazenar temporariamente os resíduos, as fezes, até chegar no processo reto e ânus, né, e eliminação desses resíduos ou defecação. O peristaltismo são ondas peristálticas que a gente vê a movimentação justamente no intestino grosso, como no intestino delgado, que são justamente a preparação dessas fezes, né, que ficam no intestino grosso por um período maior, começam a perder a água e quando a gente ingere água também, começa a produzir esses movimentos. São movimentos rápidos e contínuos e que o intestino não permite tempo suficiente para que ocorra uma reabsorção, causando diarreia na maioria das vezes. Aqui a gente tem o movimento do peristaltismo. Vamos lá ver.
Então, agora a gente vai dar início aos órgãos anexos, né? Que são os órgãos que anexam ao sistema gastrointestinal. Tendo eles, como exemplo, o fígado, né? O fígado é uma glândula do organismo, é a mais volumosa, né, da víscera abdominal, que apresenta duas faces, a diafragmática e a visceral. Então, a diafragmática é dividida em lobos, que apresentam o lobo direito e o lobo esquerdo, sendo o direito 2 vezes maior do que o do esquerdo, tendo uma divisão pelo ligamento falciforme, ou seja, uma divisão tendo como um corte dividido em extremidades, e cada um desses possuindo ligamentos, como o cordão fibroso, que é resultante do ligamento redondo do fígado. Aqui a gente pode ver o corte visceral, né? O lóbulo esquerdo, o lóbulo direito, o ligamento arredondado, que a gente viu. Então, a gente vê que é um grande órgão hepático, né? Aqui uma margem inferior do fígado. O diafragma, né? Que vai fazer a conjuntura aí com o diafragma. E a vesícula biliar, que fica aqui bem escondidinha, perto, proximal ao fígado. E a face visceral dividida em 4 lóbulos, direito, esquerdo, quadrado e caudado, produzindo a cauda, né, pela presença de depressões, ou seja, de microvisualizamentos, né, em sua área central com 2 ramos, anteposteriores, posteriores e transversal, que unem um aos outros. Essa é a parte esquerda, né, com as veias, que tem a veia cava inferior, a impressão suprarrenal, os ductos, né, a impressão cólica, a vesícula biliar, que aqui dá pra gente ver ela de forma mais nítida, né, de forma mais nítida, ligamentos falciformes, o apêndice, as fissuras, né? O lóbulo caudal, o processo papilar, que faz toda essa forma do fígado, né? E o portal do fígado. Então, o fígado é um aparelho totalmente excretor, que é formado por um ducto hepático, que é a vesícula biliar, que faz com que seja excretada principalmente as gorduras, né? Que tem como a função digestiva produzir a bile, que desempenha um importante papel, que armazena glicose, ferro, cobre e vitaminas. E a função digestiva do fígado é produzir a bile, que é uma secreção verde ou amarelada, que é produzida pelo fígado e armazenada pela vesícula biliar, que libera gorduras entrando principalmente pelo duodeno. E aqui nós temos a vesícula biliar. Muito se ouve falar de cálculos vesiculares, né? Que é causado principalmente pelas gorduras, que possui o bloqueio, às vezes, por ductos biliares, ou seja, os cálculos biliares, que se armazenam dentro dessa vesícula biliar. Juntamente o pâncreas, que é o principal produtor de insulina, né, que se divide entre cabeça, colo e corpo, e o corpo é dividido em 3 partes, anterior, posterior e inferior, e assim a cauda. Esse é o pâncreas. E qual a função do pâncreas?
dissolver o carboidrato, aminase pancreática, ou seja, essa gordura pancreática, né, produzida pelo pâncreas, dissolver as proteínas do tipo da tripsina, quimotripsina, carboxitripsina, elastase, dissolver triglicerídeos nos adultos e dissolver ácidos nucleicos e desoxirribonucleicos. E aqui a gente tem um pequeno vídeo que eu vou mandar o link para vocês, acompanhado com todo esse sistema gastrointestinal. Ele é um pouquinho longo, por isso que eu vou mandar o link à parte, para que vocês possam fazer um resumo deles, assim, no exercício de fixação, certo? Então, minha gente, essa é a aula do sistema gastrointestinal. Espero que nós tenhamos a oportunidade, né, de ver essa peça anatômica e distinguir esses órgãos aí na peça anatômica e que a gente possa diferenciá-lo e relembrar a função de cada um dentro do nosso organismo e sua função no nosso aparelho digestório. Então é isto. Esta é a nossa aula do sistema gastrointestinal de hoje e por aí ficamos. Obrigada pela oportunidade dessa aula 6. Junto com ela vai esse link, né, do vídeo, para que vocês façam um resumo e logo após, espero que o mais rápido possível esse nosso encontro pessoalmente, para que a gente possa debater sobre tantas coisas vistas nesse sistema gastrointestinal. Então, é isto. Obrigada mais uma vez.